Olá, eu sou a Roberta Verde e esse é o podcast A Vida Como Ela É, o nosso segundo episódio. E eu sou Marcelo D'Ambroso. No episódio 1, mostramos como o algoritmo capturou a tua mente. Hoje vamos um passo além. O que acontece com a democracia quando essa captura se multiplica por milhões de pessoas ao mesmo tempo? Umberto Eco, um dos maiores intelectuais do século XX, disse em 2015 algo que parece ter sido escrito ontem. As mídias sociais deram o direito à fala a legiões de imbecis que anteriormente falavam só num bar entre uma taça de vinho e outra, sem causar dano à coletividade. Agora, eles têm o mesmo direito à fala que um ganhador do Prêmio Nobel. E Eco foi além, Roberta. Ele disse que o drama da internet é que promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. Mas não vamos falar só de imbecilização nas redes. Vamos falar do que acontece com o espaço público e com a própria democracia quando essa imbecilidade se torna sistêmica. Marcelo, antes de nós falarmos do próprio colapso, precisamos entender o que nós estamos perdendo. O que é exatamente o espaço público? Hannah Arendt, uma das maiores filósofas políticas do século XX, definiu o espaço público como um lugar onde os seres humanos expressam suas opiniões pessoais e escutam a dos outros, interagindo como cidadãs e cidadãos capazes de falar e agir coletivamente. Os ensinamentos de Arendt nos fazem entender que é no espaço público, Roberta, que a política acontece de verdade. Sem ele não há democracia, apenas administração de interesses privados. E Habermas aprofunda isso com o conceito de esfera pública, não é mesmo, Marcelo? Exatamente, Roberta. Para Habermas, a esfera pública é o espaço onde as pessoas debatem racionalmente os assuntos de interesse comum. Um lugar onde esse debate, feito em condições de igualdade e respeito, produz consensos legítimos que fundamentam decisões democráticas. É o que Habermas chama de ação comunicativa, ou seja, a linguagem a serviço do entendimento mútuo e não da manipulação. Ou seja, Marcelo, a democracia não se sustenta apenas em votos e eleições. Ela precisa de um espaço de debate qualificado, onde as pessoas possam formar as suas opiniões de forma livre e racional. Precisamente. E é nesse espaço que as redes sociais estão destruindo de forma sistemática, que não é coincidência nem casualidade, mas um processo intencional. Podemos dizer, Roberta, que as redes foram desenhadas para fazer isso. Mas as redes não deveriam ter ampliado esse espaço público, porque afinal, nunca na história tanta gente pôde falar ao mesmo tempo para tanta gente. É exatamente essa ilusão que precisamos desconstruir aqui, Roberta. A escritora canadense Naomi Klein, no seu livro Doppelganger, Uma Viagem através do Mundo Espelho, um livro publicado em 2023, nos dá uma ferramenta de análise poderosa para entender por quê. Naomi mostra que as redes não criaram um espaço público ampliado, criaram o que ela chama de mundo espelho, um universo paralelo onde tudo é distorcido, onde teorias conspiratórias circulam com a mesma velocidade e credibilidade que fatos verificados. Ou seja, Marcelo, um mundo onde o duplo, o sósia, substitui a realidade. Isso, Roberta. Naomi usa sua própria experiência de ser confundida com outra escritora, sua doppelganger, sua sósia, a Naomi Wolf, para mostrar como as redes constroem identidades espelho, que são versões distorcidas de nós mesmos e do mundo. Quer dizer que nesse mundo espelho das redes, os movimentos progressistas são espelhados por movimentos reacionários que usam sua mesma linguagem, saúde, liberdade, anticorporativismo, anticastas, mas a serviço de agendas opostas. E as pessoas não conseguem mais distinguir o real do reflexo. E isso é perturbador, Marcelo, porque não é só a desinformação, é a dissolução da própria realidade compartilhada que torna o debate democrático impossível. Muito bem colocado, Roberta. Sem uma realidade comum, não há espaço público, apenas bolhas impermeáveis umas às outras. E nisto voltamos a Umberto Eco. O indivíduo que ele nomina de idiota da aldeia não só ganhou voz, como também um universo próprio das redes, onde a sua versão da realidade é a única que circula. Marcelo, como o algoritmo produz e mantém essa bolha de que falamos? É aqui que Byung-Chul Han, Roberto, em dois livros muito interessantes, No Enxame e Infocracia, nos dá a explicação mais precisa. Han argumenta que as redes não criaram um único espaço público ampliado, mas milhões de espaços privados justapostos através da condução algorítmica.
onde cada pessoa fala para quem já pensa igual a ela. Ele usa uma distinção importante. No espaço público de Arendt e Habermas, o encontro com o diferente é constitutivo, quer dizer, nasce dessa fricção com quem pensa diferente, surgindo daí as melhores ideias. Nas redes, o algoritmo elimina essa fricção, porque separa essas bolhas que tu falaste. Marcelo, e o resultado é a criação de verdadeiras câmaras de eco, onde cada pessoa ouve apenas a própria voz amplificada por milhões de perfis que pensam exatamente igual. Diferente das mídias de massa tradicional, a rede digital não foca a atenção em temas relevantes para a sociedade como um todo, mas se dispersa em enxames digitais efêmeros e guiados por interesses particulares. Exato, Roberta. E Byung-Chul Han acrescenta algo ainda mais grave. Nas redes, o que circula não são argumentos, são emoções, como nós conversamos no episódio anterior. A raiva, o medo, a inveja e também indignação coletiva, euforia de grupo, ódio compartilhado, todos elementos da psicopolítica. A multidão digital, como Byung-Chul Han a chama, não delibera, não toma decisões, ela reage quase inconscientemente. E uma multidão que só reage devido à emoção não vai constituir um coletivo democrático, Roberta. Bem longe disso, vira uma massa manipulável. Marcelo, isso me faz pensar que talvez o maior dano das redes não seja o que elas nos fazem acreditar, mas o que elas nos fazem deixar de ser capazes de fazer. Pensar com o outro. Elas vão destruindo o sentimento de alteridade. E Marcelo, no episódio 1 falamos da subjetividade narcisista que as redes produzem no indivíduo. O que acontece quando esse narcisismo escala para o nível coletivo? Boa pergunta, Roberta. E é aí que Marilena Chauí e Nora Merlin juntas nos dão o diagnóstico mais completo. Chauí mostra que as redes produzem subjetividades narcisistas que dependem de validação constante pelo olhar do outro nas telas. Então podemos dizer que nascem grupos nas redes que não se constituem pela adesão a um projeto político comum, mas simplesmente pela identificação com uma identidade que precisa ser permanentemente afirmada e defendida contra o outro. Nora Merlin acrescenta a dimensão psicanalítica, porque esse processo opera no nosso inconsciente. As bolhas das redes vão muito além dos filtros de informação, Roberta. São verdadeiras estruturas de proteção de um ego coletivo contra a angústia que o diferente provoca. Marcelo, e esse outro deixa de ser um adversário político com quem se debate e passa, na realidade, a construir um inimigo a ser destruído. Então, de Chauí podemos intuir um conceito de heterofobia, o medo e o ódio ao diferente. E de Merlin, que essa heterofobia é uma estratégia de retenção, ou seja, o inimigo é um produto necessário do modelo de negócios das redes. Bela síntese, Roberta. As duas autoras convergem e dialogam com Doppelganger de Naomi Klein, na ideia de que as redes digitais e a mídia corporativa, além de espelhos de uma sociedade intolerante, constituem agentes ativos que destroem a esfera pública ao substituir o debate racional pelo espetáculo dos afetos e pela exposição narcisista da intimidade, e que acabam eliminando também a alteridade. Enquanto Chauí vê a agressão ao outro como uma arma fascista para manter o controle, Nora Merlin vê a agressão ao adversário, convertido em inimigo, como uma ferramenta de retenção de público e disciplinamento social, como tu explicaste. Em síntese, isso significa que as redes, além de tudo, mercantilizam a democracia. As pessoas são reduzidas a consumidores de informações e imagens e a política se converte em marketing baseado no ódio compartilhado. As redes transformam a política numa guerra de identidades em que o objetivo não é mais convencer, é destruir. E isso é, como dissemos no episódio 1, o caldo de cultura perfeito para o fascismo. Muito bem sintetizado, Roberta. Quando a política vira guerra de identidades, o espaço público de Arendt e Habermas simplesmente desaparece. Não há mais lugar para o argumento, sobra espaço apenas para o grito. Marcelo, Bauman também pensou sobre isso com o conceito de modernidade líquida, não é mesmo? Sim, Roberta, de uma forma muito original. Bauman argumenta que o espaço público tradicional, a praça, o parlamento, o jornal, a universidade, era um espaço sólido. Tinha regras, tinha tempo, tinha exigência de argumentação. As redes substituíram esse espaço sólido por um espaço líquido, fluido, instantâneo, sem memória e sem compromisso com a verdade.
Uma opinião postada pela manhã pode ser completamente contraditada pela mesma pessoa de tarde e ninguém cobra coerência. Sem coerência e sem memória não há responsabilidade política, não é mesmo? As pessoas dizem qualquer coisa nas redes sem consequência. Isso se conecta diretamente ao mundo espelho de Naomi Klein. Numa realidade líquida, qualquer versão dos fatos pode circular como verdade. Precisamente, Roberta, e Bauman vai além. Essa liquidez, além de cultural, é estrutural e intrínseca do capitalismo contemporâneo. Um sistema que precisa de consumidores permanentemente insatisfeitos não pode tolerar espaços públicos sólidos onde as pessoas desenvolvam um pensamento crítico com identidades estáveis. A liquidez é funcional ao mercado. O espaço público de plástico, descartável, moldável e substituível a qualquer momento é exatamente o que o capitalismo de plataforma precisa para sobreviver. Diante de tudo isso e de todos esses autores, o que nos resta? É possível reconstruir um espaço público digno desse nome? A honesta é sim, Roberta, mas não dentro das regras atuais das plataformas, porque elas foram projetadas, como vimos, para extrair lucros e destruir o espaço público, e não vão voluntariamente reformar esse modelo que as tornou bilionárias. Humberto Eco dizia que a saída é a formação cultural sólida que nos proporcione capacidade crítica, como verdadeiros anticorpos intelectuais que permitem distinguir o real do espelho, o argumento da emoção e a informação da manipulação. Marcelo, então voltamos à necessidade de regulamentação de letramento midiático que discutimos lá no episódio 1, mas agora com uma dimensão adicional. Além da proteção da saúde mental individual, isto é, indispensável para proteger o próprio regime democrático, a coletividade e a necessária solidariedade entre as pessoas. Totalmente, Roberta. Habermas diria que sem esfera pública funcional não há democracia legítima, apenas uma simulação. E além da regulação, há uma terceira frente que talvez seja mais urgente, Roberta: a reconstrução de espaços públicos não digitais. Associações coletivos, universidades abertas, praças, bibliotecas, sindicatos revitalizados, espaços onde o encontro com o diferente acontece em carne e osso, com lentidão e com a exigência do argumento e do contato humano. Porque, no fundo, o que as redes nos roubam não é só o tempo, é a capacidade de estar verdadeiramente com o outro, de encontrar o outro. E sem o encontro com o outro, sem o diferente, não há política, há apenas o espelho. Perfeito. E Arendt, Habermas, Klein, Hahn, Chauí, Merlin, Bauman e Eco, cada um à sua maneira, de países e tradições diferentes, nos dizem a mesma coisa. A democracia não sobrevive sem um espaço onde pessoas diferentes se encontram, se escutam, dialogam e constroem algo juntas. Reconstruir esse espaço não é romantismo, Roberta. Estamos falando aqui de optar entre democracia ou barbárie. E se esse episódio te fez parar e pensar sobre como tu te relacionas com as redes e com quem pensa diferente de ti, já foi uma pequena vitória do espaço público sobre o algoritmo. Salva esse episódio, compartilha com quem ainda acredita no diálogo democrático e nos conta tudo aqui nos comentários. Tu ainda consegue dialogar com quem pensa diferente de ti? Ou as redes já fecharam você em uma bolha? Eu sou a Roberta Verde, advogada e professora. E eu sou Marcelo D'Ambroso, professor e desembargador. Esse é o podcast A Vida Como Ela É, episódio 2. Muito obrigada pela tua atenção e te esperamos no próximo episódio. Até!